Bom dia, irmãos. Paz para todos. Amém. Eu acho que hoje a gente termina, né? Eu acho, né? Porque a gente já falou bastante sobre esse assunto, tá? Mas tem algumas coisas ainda para a gente falar. Mateus 5, 9, né? Que é o versículo base aí do estudo. Vou ler mais uma vez aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então a gente já falou algumas coisas sobre isso, e na aula passada o Júnior ele parou aí, tá? Ele parou aí, ele chegou até a comentar alguma coisa sobre isso. Nós chegamos até a comentar alguma coisa sobre esse texto que está ali. E vamos ver o que mais a gente pode acrescentar nisso daí. Vejamos essa verdade. Os judeus contemporâneos de Jesus reivindicaram essa filiação de filhos de Deus. Mas Jesus lhes falou: vós tendes por pai o diabo. João 8, 41, 44. Não basta, como vimos nos textos citados, falarmos que somos filhos de Deus sem obedecer a sua palavra. Não basta apenas sermos recipientes da paz. Temos que demonstrá-la e transmiti-la a outros que não a têm. Uma pergunta aqui. Alguém acha que é possível a gente ser um recipiente dessa paz aqui, tá, irmãos? Que a gente falou lá no início, lá, que não tem nada a ver com a paz que o mundo diz ter. Eu já falei aqui uma vez que a OMS fala que para a gente ser feliz, e ser feliz é ter paz, né? Você precisa ter um bom emprego, ter saúde, entendeu? Ter saúde, você precisa ter uma vida social legal, mas segundo as Escrituras, a gente pode ter paz e não possuir nada disso, tá? Ou às vezes possuir uma coisa ou outra, porque a paz que Jesus dá não é a mesma paz que o mundo dá. Então eu queria fazer uma pergunta baseado nisso daqui, que aqui o estudo ele coloca uma situação dizendo que não basta sermos recipiente. Recipiente é aquilo que armazena, que contém a paz, e não a transmiti-la para outros. Vocês acham que é capaz alguém ter a paz de Deus, tá? E manter só para ele? O que vocês acham? Ali diz o seguinte: não basta apenas sermos recipientes da paz. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho a paz de Deus comigo, que eu recebi Jesus na minha vida e que eu possuo a paz que é dada somente por Jesus, e não transmitir para outras pessoas, eu reter ela só para mim, eu ficar com ela só para mim. Vocês acham que é capaz de alguém fazer isso? Não, porque a pessoa que tem a paz em Cristo, que tem a paz em Cristo, ele deseja, ele tem que desejar, tem que fazer a vontade do coração dele transmitir essa paz para o outro, ter paz para o outro, fazer com que outras pessoas também tenham essa paz, para poder ter a bem-aventurança de ser chamado de filho. O que acontece é o seguinte, irmãos: às vezes as pessoas confundem algumas coisas. Exemplo, alguém que é hiperativo, no sentido, eu falo hiperativo, mas na verdade é agitado demais. Você vai conseguir ver essa pessoa parada por algum momento? Não vai. E é a mesma coisa da pessoa não ter paz? Claro que não é.
Então, a gente até ouve, às vezes a gente até fala, meu Deus do céu, tem um pouquinho de paz, senta um pouquinho aí, fica um pouquinho quietinho, porque a gente faz essa mistura, até porque a calma não tem nada a ver com você ser agitado também, às vezes você é agitado e é calmo, às vezes o que não é agitado é sempre paradinho, quietinho e não é calmo, então a gente faz essas confusões, entendeu? Por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Se é possível alguém reter a paz. Por que eu fiz essa pergunta? Porque algumas pessoas acreditam que isso pode acontecer. E isso é impossível. E isso é provado num texto, numa fala de Jesus. Na mulher samaritana, João 4. Jesus fala o quê? Se você beber da água que eu te der, um rio de águas vivas fluirá de dentro de você. E é possível você parar, reter uma água viva? Não é possível. Você pode levantar o que for a represa, ela vai continuar subindo até que ela transponha, até que ela passe por cima daquilo dali. É impossível. Então, quando se fala em receber Jesus, essa paz, você recebe todo o conteúdo. Todo o conteúdo. Se você tem Jesus e Jesus é a água viva e você bebeu dessa água, em qualquer momento oportuno, você vai falar dessa paz para as pessoas. Você vai anunciar essa paz. Você vai ser pacificador. E o contexto, agora, ele vai falar sobre isso. Já foi lido a questão do testemunho, que fala que por um tempo, alguém cumprimentava uma outra pessoa, e por causa de um conflito religioso, que era colocado na época culturalmente, a outra pessoa olhava como inimizade. Então, irmãos, a gente entende isso, entende que é impossível alguém receber a paz de Jesus e conseguir reter. Por mais que você queira, não vai conseguir, porque flui naturalmente. Vai fluir com a mesma eloquência que um tem, outro tem? Claro que não. Vai ser falado da mesma forma? Não, mas vai ser falado e vai alcançar pessoas. Por que pessoas vão ser alcançadas? Porque não somos nós. Não somos nós. Não precisa ter diploma. Eu ouvi até uma certa vez um colega falando que o pastor dele repreendeu alguém que, segundo ele, estava sendo usado pelo Espírito Santo, que não era o Espírito Santo que estava usando, porque ele declarou algumas palavras em português errado. E eu, segundo o entendimento desse pastor, o Espírito Santo não deixaria ninguém falar errado em português. Meu filho, se você fala errado, isso faz parte do teu vocabulário, como é que você não vai falar errado, filho? Como que não vai falar errado? Não existe isso. Não existe. Não existe. Até porque palavras que são declaradas erradas, às vezes a outra pessoa também conhece daquela forma e é daquela forma que ela vai entender. Você quer ver uma coisa que se fala muito na oração? Senhor, vá de encontro a fulano de tal. As pessoas falam isso o tempo todo na oração. Eu peço ao Senhor que vá de encontro ao Júnior. Coitado do Júnior se o Senhor for de encontro a ele. Porque ir de encontro quer dizer ir contra. Ir contra. Então, vá ao encontro. E as pessoas falam, mas Deus sabe o que ela está querendo falar. E o Júnior, por sua vez, entende o que eu estou querendo falar também.
Mesmo o Júnior sabendo que está errado, o Júnior sabe que eu estou querendo falar que Deus abençoe a vida dele, que Deus haja em determinada situação. Então, não existe dentro do reino de Deus capacitação por diploma humano, porque vem da parte de Deus a capacitação. E é claro que quanto mais você estudar, mais entendimento você vai ter, mais você vai conseguir transmitir para as pessoas. Mas a paz transmitida não depende disso, porque o evangelho, ele não depende de nada que seja humano no sentido para exercer sua eficácia. Então, a paz, ela vai fluir independente do conhecimento social, vai fluir, porque é um rio de água viva. E junto com a minha oração é para que Deus alcance algumas pessoas através dessa experiência. Aí está falando da experiência, tá? Da experiência de cumprimentar alguém, tá? E como eu falei, irmãos, olha só, a gente tem que entender como que são as pessoas. Tem pessoas que não cumprimentam a gente normalmente, não é por questão de rivalidade. Tem pessoas que são tão retraídas, tá? Que se você não cumprimentá-las, elas não vão te cumprimentar. Se você não se aproximar delas para bater um papo, ela vai ficar quietinha no canto dela. E isso é uma questão individual da pessoa. A gente tem que compreender isso. A gente tem que saber diferenciar das pessoas que nos veem como rivais, tá? Porque aqui o assunto está falando de alguém que via como rival. E na questão, o pastor, ele ficava o tempo todo cumprimentando a pessoa. Talvez se fosse uma outra pessoa, não faria isso, não por ficar com raiva, por nada, porque, tipo assim, a pessoa também ficaria, sei lá, envergonhada. Tem gente que é envergonhado até para cumprimentar as pessoas. Mas é o jeito de cada um. E não é essa vergonha que a Bíblia está falando que não herdará o reino de Deus, tá? Não é esse tipo de vergonha que a Bíblia está falando. Então, a gente tem que entender isso. Só que aí, a gente vê o quê? Uma ação do Espírito através de alguém que era capaz de promover essa ação também. Eu estava até conversando com o Fernando ali, tá? Se você tem um tipo de perfil, Deus vai te usar baseado naquilo que você tem como perfil. Tem pessoas que entram aqui, se não cumprimentá-las, elas não cumprimentam ninguém, mas quer dizer que essas pessoas não têm a paz, elas não exalam Deus? Claro que não, é perfil pessoal de cada um. Tem outras pessoas que brincam, que ficam o tempo todo brincando, leva tudo na brincadeira, tipo alguém aqui que a gente sabe quem é, entendeu? Mas é perfil. Já tem outros que fica caladão, fica sentado, e é isso o diferencial do corpo, o que faz o corpo fluir. Mas isso não tem nada a ver com a paz. E às vezes a gente fica querendo moldar as pessoas, não no evangelho, mas moldar as pessoas naquilo que é a nossa personalidade. Nem a gente consegue mudar o perfil da gente. Claro que não. Claro que não consegue. Claro que não consegue. A única coisa que o evangelho faz é mudar o seu caráter, tá? Personalidade nem o evangelho muda. Ele faz você mudar o seu caráter. Então, quando você muda o seu caráter, você passa a se policiar em algumas coisas. Você vai continuar brincalhão, mas você não vai fazer brincadeira de mau gosto com ninguém, tá? Então, a gente tem que entender essas coisas. Parecem coisas pequenas, mas é o que traz crescimento para a gente. E traz o quê? Aceitação na diferença de cada um. E essa aceitação de diferença, ela faz com que o corpo tenha o quê? Paz, unidade.
Se eu não entender a diferença do meu irmão, como que eu vou ter comunhão? E se eu não tenho comunhão, eu não tenho paz. Se nós que declaramos ser o corpo de Cristo, que estamos aqui, estou falando da comunidade local, tá? Não estou falando de outros lugares que a gente não tem contato o tempo todo. Se eu não conseguir conviver bem com a diferença de personalidade de cada pessoa que está aqui, como que eu posso transmitir a paz lá para o mundo? Porque o mundo, ele vai enxergar essa paz, não é simplesmente da maneira que a gente enxerga. O mundo não vai enxergar dessa forma. O mundo vai enxergar essa paz dentro da nossa convivência. Pô, eu não me dou bem com o pastor Márcio por causa da personalidade dele, ele não se dá bem comigo por causa da minha personalidade. Aí, as pessoas ficam sabendo, porque os próprios irmãos contam. Os próprios irmãos contam, tá? O que nós temos que fazer é o quê? Ah, mas lá, realmente lá tem, inclusive eu sou um deles. Não, mas eu nunca vi, não, eu sou um deles e você não sabe, eu sou muito pior do que ele. Eu estou lá porque eu sou doente, lá é o hospital e eu preciso de médico. Na verdade é o que nós temos que defender. E isso é transmitir a paz, é pacificar, é ser pacificador. É ser pacificador. Falar que você não fica com raiva dos outros? Existia pecado em Jesus? Não. Jesus se entristeceu? Jesus se irou? A questão é o que você faz com isso. A diferença do cristão é como ele vai agir com aquilo que ele está sentindo. Quando a Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não, está dizendo para você ter domínio, tá? Sobre as suas emoções. Porque a ira é uma emoção? É uma emoção. É uma emoção. Só que emoção é uma coisa que passa. Eu me lembro do pastor Jessé falar muito sobre isso. Irmão, quando você está chateado, está nervoso, fala nada. Não toma nenhuma decisão dessa forma. Porque você vai tomar uma decisão errada. O pastor já falou isso aqui, eu acho que mais de 300 vezes. Está com raiva, está tribulado, não toma nenhuma decisão, não faça escolha, porque vai ser escolha errada. Por que vai ser escolha errada? Porque vai ser motivada por emoções, e não é só dessa forma, tá? Eu vou além, está muito alegre, muito feliz, está extasiado, também não toma nenhuma decisão, porque emoções te levam a tomar decisões erradas. Às vezes, algumas palavras para a gente se tornaram a mesma coisa, porque quando a gente fala que está irado, na verdade a gente não está irado, porque a ira é uma coisa muito além do que o que a gente sente, tá? Naturalmente, tá? Às vezes você vai estar muito nervoso, você vai estar chateado, você vai sentir, vai ter aquele sentimento desagradável, ruim, mas às vezes não é ira. Quem não fica triste, irmão? A Rose falou ali do momento que o Júnior viveu. Com certeza ele estava muito triste. Um pouco da reação dele é por causa da personalidade do Júnior, tá? Um pouco é por causa dessa personalidade, mas a paz é por causa daquilo que ele acredita e do que ele tem convicção. Então, isso é normal. Eu vou receber uma notícia, a mesma notícia que o Clébio, que é a esposa dele. A reação vai ser igual a de nós três? Claro que não. Somos pessoas diferentes, tá? Temos perfis diferentes. Vamos reagir de forma diferente. Só que se tivermos a paz, isso vai nos manter centrados. Vai nos manter centrados. Então é importante a gente entender essas coisas. Eu e minha família morávamos em uma casa pastoral na parte de trás do templo da nossa igreja. E na propriedade ao lado da casa havia, é o assunto que a gente está falando, um casal de moradores, desse centro. Tinha aversão a crentes. Eram assim que eles nos denominavam,
Aí a gente falou o motivo, tá? Porque tinham aversão, porque não gostavam, porque o outro lado provocava também, entendeu? E de repente muito mais, tá? De repente muito mais. Como eu falei, a gente tem que se posicionar, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mas eu tenho uma fala, irmãos: se Deus, que é Deus, que pode todas as coisas e sempre terá razão nas suas decisões, Ele não obriga nem impõe ninguém a nada. Quem somos nós para obrigar e impormos as pessoas a fazer alguma coisa? A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. É pelo quê? Pelo Espírito. Qual é a missão da igreja? Anunciar. Não é convencer, não é impor, é simplesmente anunciar a verdade, e anunciar com imparcialidade, ser imparcial na hora do anúncio. Por que ser imparcial? Porque vale muito mais o que nós anunciamos para quem está aqui dentro do que para quem está lá fora, tá? Vale muito mais, principalmente no sentido de cobranças. Quando a palavra é de cobrança, de responsabilidade, vale muito mais para nós do que para quem está lá fora. Então, a gente tem que ser imparcial. E ser imparcial não é tomar partido de ninguém. Mas no Evangelho, ser imparcial é você ter posicionamento naquilo que você está declarando. Então a gente tem que aprender isso. Todos os dias eu passava próximo ao homem do referido lugar e o cumprimentava com um bom dia. Ele virava o rosto para o lado oposto e a resposta dele era como se fosse um som de rosnado. Isso é até engraçado, porque tem algumas pessoas que vai ter esse som aí, não é nada porque está com raiva, né? Porque tem gente que é rabugento, irmão. Tem gente que é meio rabugento, tá? Tem gente que é... Eu conheço uma pessoa que é assim, é uma pessoa excelente, mas tudo que ela faz resmungando. E vai mudar isso? Vai mudar isso? Não vai. Não vai, porque a pessoa já tem uma certa idade e não vai mudar, pô. Eu vou falar, eu sou rabugento, pô. Eu sou rabugento. Do que as pessoas falam, eu sou. É característica pessoal, pô. Característica pessoal. Eu não sei quantos meses levou essa rotina em que eu o cumprimentava gentilmente e ele respondia do mesmo jeito. E, como eu falei, a questão de pessoa certa para o trabalho certo. Talvez se fosse outro com pavio curto, o que ia fazer, irmão? Eu estou falando, irmão, se você não tiver direcionado por Deus, tá? Se você tiver direcionado, eu costumo falar o seguinte: você vai engolir um sapão, engolir o sapo, não tem aquela expressão que a pessoa fala, pô, hoje eu engoli um sapo, fiquei... O cristão é isso, ser cristão é isso, tá? Então, se você tiver direcionado por Deus, você vai manter a postura. Por quê? Porque não é você. Eu estou falando de momento oportuno e pessoa certa por isso. Porque a pessoa certa, no momento oportuno, ficou até que o objetivo de quem foi alcançado? Da pessoa? O objetivo de Deus. E olha só o direcionamento de Deus. Um bom dia, porque, como eu estou falando, talvez se fosse outra pessoa, ia dar um bom dia, e a forma de se expressar poderia mudar de acordo com o dia que a pessoa estava. Porque é normal, como eu falei, devido à personalidade. Aí, com a personalidade da pessoa que estava agindo, Deus usou isso, porque Deus te usa naquilo que você tem como característica. Aí a pessoa que é mais tranquila, que é mais... Deus vai trabalhar naquilo dali. Por isso é o corpo. Todo mundo é braço no corpo. O braço é feito só de corpo. O corpo, na verdade, é feito só de braço. O corpo é feito só de orelha, de dedo. Não é.
Cada um tem a sua função no corpo. E as pessoas que têm problema físico, elas usam um outro membro para poder exercer aquele que é doente ou que elas não têm, tá? Às vezes até fazem coisas assim que a gente fica admirado, mas não foi feito para aquilo, não foi, é caso de necessidade. Então, dentro do corpo, cada um de nós tem a sua função dentro do corpo, cada um de nós, e a gente precisa buscar o entendimento, qual é a nossa função dentro do corpo, irmão. A gente precisa disso, buscar o entendimento, entender da parte de Deus, o que eu tenho que exercer dentro do corpo, para que o corpo cresça. O que eu preciso? A mão, ela leva o alimento para que ele seja colocado na boca, o dente mastiga, você o paladar, aí tem um negocinho aqui embaixo da língua que molha, vai para o estômago faz ali a dissolução do alimento, aí outro órgão vai sugar as energias que o seu corpo precisa, aí separa o que presta e o que não presta. Então, olha só como é que o corpo trabalha. E quando Paulo ele faz ali a anatomia do corpo humano, comparando com a igreja, é algo genial, porque ele está falando isso para a gente, a importância que cada um tem para que a paz seja transmitida, a importância que cada um tem para a transmissão da paz a outras pessoas. Mais um belo dia, eu o cumprimentei como fazia todos os dias, e qual foi a minha surpresa ao ouvi-lo dizer: bom dia. Confesso que tomei um baita susto, e a partir daquele dia passamos não somente a nos cumprimentar, mas ter uma boa amizade. Resumindo, Deus o salvou, como também o curou de um câncer e trouxe paz para ele. Eles fecharam o local e Deus lhes deu uma nova vida. Passaram-se 2 anos e nos encontramos novamente, pois eles tinham se mudado da cidade, e ele me disse estar firme em Jesus. Outra coisa também que eu quero perguntar, tá? Que a gente que é um pouquinho mais antigo, tá? A gente ouvia isso, que ser santo é estar separado, e se não for crente, não posso ter amizade, não posso levar na minha casa. É isso que Jesus ensina, é isso que o Evangelho ensina. Eu tenho grandes amigos, tá? Eu estou falando de amigo mesmo, tá? Que não são evangélicos. E vou falar para vocês, são pessoas que, se eu precisar, me ajudam muito mais do que alguns que são meus amigos também e são evangélicos. Não é porque tem condição para ajudar, não, é porque estão dispostos a ajudar. Porque existe a diferença de disponibilidade para ajudar e a condição para ajudar. Porque às vezes você vai ter a disponibilidade para ajudar alguém, mas não vai ter condição de ajudar, porque aquilo ali foge do seu alcance. Mas você é alguém disponível para ajudar. Então eu tenho grandes amigos, tá? Que já me ajudaram, e se eu precisar, estão disponíveis novamente, e são meus amigos. Só que há tempos atrás, se você fosse visto num grupo de pessoas que não são
considerados, tá? Porque nem sempre o grupo que é considerado cristão é cristão. A rosa esclarecedora. Eles confundem. Não acelerar a rosa esclarecedora é diferente de estar com uma. Ser participante, né? Ter comunhão com o que eles têm, né? Inclusive, na casa dos pecadores, ele é criticado. Aí continua falando o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores e não faz o quê? Se deter no caminho. Se deter. O que é se deter? Fazer parte. É parar ali, caminhar naquele caminho. Está dizendo que você vai passar por aquele caminho em alguns momentos. Mas você não pode fazer parte. Ser participante das mesmas coisas, ter comunhão com as mesmas coisas, não é com a pessoa. Entenda bem, irmãos. Se alguém pensa diferente, irmãos, tá? A gente até respeita o pensamento, mas como que a gente vai mostrar diferença para as pessoas se a gente viver longe delas? Também eu não caio naquele extremo aí não, que existe um grupinho que, não, eu estou indo para lá, irmãos, e me fiz de fraco para ganhar os fracos, tá? Aí, conversa fiada, boa palavra, Dilaine. Aí qual é o se fazer de fraco? Os caras estão lá enchendo a cara. Aí eu vou fazer o quê? Vou encher a cara também, tá? A gente já falou aqui várias vezes, tá, irmãos? A Bíblia não diz que você não deve beber. Só que a gente ensinou aqui há tempos atrás que o álcool é algo que provoca dependência. E a possibilidade de alguém se tornar dependente é muito grande. Eu não tenho base bíblica para afirmar que é pecado alguém tomar um cálice de vinho. Mas eu tenho base para dizer que o vinho, ele contém álcool muito mais do que a cerveja. Não estou dizendo que você deve beber cerveja, só que estou falando porque uma vez um pastor falou para mim o seguinte: não, vinho você pode beber porque está na Bíblia, cerveja não pode porque não está. Aí eu falei assim, mas a Bíblia fala sobre o álcool, e se você pegar lá a garrafinha lá, tá, esses que a gente conhece de pobre, é 11,9, 11,7 o teor alcoólico no vinho. Na cerveja é 3, alguma coisa. Então, se você tomar um copo de vinho e tomar um copo de cerveja, qual a possibilidade de você ficar alcoolizado? É com o quê? Com vinho ou com a cerveja? O teor alcoólico é maior. Aí se você pegar a cachaça, algumas têm 50, 60, 80% de teor alcoólico, tá? Sim, não, depende de como é destilada, tá? Depende de como é destilada. Então, a questão é você se tornar um dependente do álcool. Ele vai te levar a fazer coisas que não vai ser boa para você nem para sua família. Mas, como eu disse antes, não estou afirmando que está errado ou está certo você fazer, tá? Só que eu afirmo, se você não é capaz de largar alguma coisa por causa de Jesus, está muito difícil. Assim como aquele homem, existem outros muitos iguais esperando por nós para levar-lhes a paz de Cristo. Paulo nos exorta em Romanos 10, 13, alguém pode abrir aí, 10, 13 a 15? Alguém pode abrir para a gente ler? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele que quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Algumas condições são empregadas dentro dessa questão de você anunciar a paz. Invocar é simplesmente você estar no perigo e gritar pelo nome de Deus? É isso que está falando ali? Que é esse invocar? Que as pessoas tendem a acreditar nisso, né? Ah, se você estiver em perigo, irmão, e você invocar o nome de Deus, Ele vai te salvar. Não, não é isso. Na verdade, ali é uma questão de salvação. E quem não está em Cristo, realmente está em perigo.
E para você sair dessa situação de perigo, você tem que invocar num sentido muito amplo, que é, por que a gente pede por socorro em alguma situação? Para pensar, por quê? Porque aquela situação traz risco para a gente, e normalmente risco de quê? De morte. Então você não quer ficar mais naquela situação e você pede por socorro. Então olha só, eu estou invocando o nome de Deus por socorro, mas socorro por quê? Porque eu estou numa situação comum de perigo? Não, eu estou numa situação de perigo eminente, que eu vou ser condenado ao inferno. Mas você precisa entender isso, para você querer sair dessa situação. Como que alguém vai invocar, tipo assim, eu preciso de um socorro numa determinada área que o Zéder não pode me socorrer? Eu vou acreditar? Eu não vou acreditar. Então eu não vou chamar pelo Zéder, porque eu não estou acreditando que o Zéder pode me tirar daquela situação. Para eu acreditar, alguém tem que falar o quê? Igual o pastor Alencar falou agora, é difícil o Zéder não conseguir socorrer alguém em alguma situação. Aí olha só o que vai acontecer. Com essa mensagem passada pelo pastor Alencar, o meu pensamento, o meu entendimento sobre o socorro que o Zéder pode me oferecer, já mudou. Então quando a gente anuncia, a gente diz quem é Deus, o que Ele tem para nós, o que Ele nos oferece realmente, as pessoas já começam a, peraí, eu já ouvi falar, se a gente não falar, como que eles vão crer? A missão, ela é dada a você, a missão ela é dada a nós, mas dada por quem? Por quem enviou? Então, alguém tem que enviar, e quando alguém envia você a fazer alguma coisa, ele te dá a diretriz da forma que ele quer que seja feito, não é isso? A maneira de agir é de acordo com a característica pessoal de cada um, e Deus entende isso. Então a gente está falando de tudo aqui, irmãos, que são fatores essenciais para a gente nos entendermos como importante no corpo, para que essa paz ela seja pregoada, e sempre pensando o seguinte: a eficácia é do Evangelho, não é nossa. Quem envia é Deus, Deus é quem envia. Se não formos enviados, a gente estava falando disso aqui antes, Paulo, não, eu vou para Macedônia. O espírito negativo, não é lá que eu quero você, pô. Não é lá que eu quero, não. Aí até que o espírito direcionou ele para que ele fosse aonde ele foi enviado, e ele tinha sensibilidade para entender o direcionamento da parte de Deus para poder pregar o Evangelho. O mundo está em um estado contínuo de guerra, e Deus conta conosco para apaziguar. Somente a Igreja de Cristo é habilitada para essa missão. Olha que interessante, tá? Se vocês não concordarem comigo, ou tiver uma opinião diferente, vocês... O mundo está em estado contínuo de guerra, e Deus conta conosco para apaziguar. Somente a igreja é habilitada para essa missão. E a maior guerra do homem é um país contra o outro? A maior guerra do homem é uma religião contra a outra? Qual é o maior estado de guerra que o homem declarou? É contra quem? Contra Deus? Todos concordam com isso? E olha só, irmãos, que interessante. O homem se coloca como opositor a Deus quando ele rejeita a vontade de Deus. Não é assim que a gente entende? Eu me coloquei como opositor, tá? Pode-se dizer que não é o anticristo que está aqui, que a Bíblia fala da pessoa física, não.
Mas quando eu me coloco, me oponho à vontade de Cristo, ao que Cristo anunciou, o que Ele propicia através da sua morte na cruz, eu estou me colocando como anticristo também, não é? A minha guerra não é contra Cristo? A minha guerra é contra o Zé, contra o Júnior, contra o pastor Alencar, quando eu me coloco assim? Não, porque na verdade, eles são simplesmente embaixadores. E quando, falando das coisas naturais, quando um estado ou um país se coloca contra uma embaixada, ele não está se colocando contra aquela embaixada, ele está se colocando contra o país que aquela embaixada representa. É tanto que ali é considerado um pedaço do país em outro país. Então, olha só, as pessoas se colocam como opositores a Deus, como adversários de Deus, ficam se degladiando contra a vontade de Deus, contra Deus. E se você entender isso e invocar, Ele te salva de você estar lutando contra Ele, cara. Para pensar nisso. Irmão, pensa direitinho. O cara o tempo todo lutando contra você, fazendo de tudo para poder te denegrir, o tempo todo indo contra, e de repente ele pede socorro a você. Será que nós reagiríamos como Deus? De ajudar? E se ajudássemos, que pode acontecer, tá? Pode acontecer. Se ajudássemos, os sentimentos que envolveriam o nosso interior, igual Jesus sendo pregado lá na cruz, massacraram ele, porque aquele ali era o sentimento dele, tá? Era realmente, não era só a questão, não, era o sentimento dele, falar: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Rapaz, olha só que sentimento, que interessante. Eu me oponho, eu luto contra Deus, e o que Deus quer para mim é me salvar. Eu não consigo compreender isso, eu resisto isso, eu fico o tempo todo caminhando em direção à perdição. Mas a misericórdia de Deus é algo tão imensurável que, se eu entender e invocar o nome dele, aquele que eu tinha como adversário, que eu passei talvez uma vida quase toda lutando contra a vontade dele, que não era nada para ele, porque ele não precisa de nada que eu faça para ele, mas na verdade eu que precisava. É igual o filho teimoso e desobediente, né, irmão? O pai fala, pede, ele acha que tudo que o pai está falando e pedindo é para o pai. Eu falo o tempo todo para os meus: olha, você está estudando, não é para mim não, pô. Eu peço você fazer isso, não é para mim não. Eu já tenho a minha vida, eu já tenho minha profissão, eu sou concursado, já estou ficando velho, e tudo que eu exijo de você é para você mesmo, e você fica resistindo, achando que eu sou chato, que eu sou ruim, e faz de cara feia, e às vezes a gente fica assim diante de Deus. Não entendemos que tudo que Ele exige de nós é para nós mesmos. Amar o inimigo é sentir alguma coisa boa. Pô, você vê alguém cometendo uma atrocidade, tem como você sentir alguma coisa boa, falando de emoção, por essa pessoa? Alguém faz mal para você, te engana, te rouba, sei lá, faz o que for, e você vai ter sentimentos bons por essas pessoas? Então Jesus pediu uma coisa impossível, você amar seu inimigo? Parece que sim, olhando por esse lado, não parece? Como que eu vou sentir alguma coisa boa por essa pessoa? Só que Jesus está dizendo o quê? Para você não agir igual. Está dizendo o quê? Se ele precisar de ajuda, você tem que estar disposto a ajudar. Você vai ter confiança nele? Claro que não. Ele vai chegar: mudei, você vai confiar de cara? Se você confiar, você é bobo. Confiança é conquistada. Confiança é conquistada. Mas aí, você não vai fazer a mesma coisa, você vai ajudar no que for preciso e possível.
E muito mais, não ter nenhum sentimento de, tá vendo aí? Fez um monte de coisa, agora voltou aqui, ó. É assim que acontece, entendeu? Deus castiga e tem que vir depois, porque existem essas falas, tá? Tem que vir se humilhar diante da presença do servo de Deus. E não é isso, não é isso, tá? A questão do amor de Deus, entendemos já que não é o que a gente sente ou o que a gente pensa, é ação. É tanto que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho. Ação, tá? Ação. Então, isso é amar. É promover algo de bom para quem está precisando. Independente se é amigo ou inimigo, tá? Não, eu vou fazer para o inimigo porque isso daí eu vou ter mais galardão. Está faltando comunhão com Deus, porque o amor de Deus não vai produzir esse tipo de pensamento. Você vai fazer porque tem que ser feito. É isso que o Evangelho exige, é isso que Cristo exige, até porque foi isso que Ele fez. Nós nos declaramos inimigos de Deus e ainda assim Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é assim que a Bíblia fala? Que Ele nos escolheu, sendo nós ainda pecadores. Então esse é o amor de Deus. Deus nos chamou para a paz. Não é bom andarmos em guerra. Tiago, irmão do Senhor Jesus, faz uma denúncia à igreja de Jesus, para que não incorramos nós nos mesmos erros daqueles que não têm a paz. Vejamos, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Quantas vezes provocamos guerra em casa, nos lugares em que trabalhamos e convivemos, e até mesmo na nossa própria igreja? Quando fazemos acepção de pessoas e assim estamos a promover conflitos por onde passamos, devemos tratar a todos com sentimento de paz, para não incorrermos em pecado. Tiago 2:9 nos fala: se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado. Irmãos, nós temos uma tendência muito grande a fazer isso, tá? A tratar diferente as pessoas. E quando fala de parcialidade, do que está falando ali, não é da pessoa que você leva na sua casa. Porque as pessoas que têm mais aproximação com você, que têm amizade com você, entendeu? Com você, você vai levar na sua casa para poder almoçar, jantar, vai bater um papo, você vai ter uma convivência. Está falando ali, principalmente, eu cometo um certo ato que não é legal, aí o outro comete a mesma coisa. Aí comigo, o pastor Gessé tem um tipo de tratamento e comportamento, e com o outro, ele tem outro tipo de tratamento e comportamento. É claro que eu penso o seguinte: pessoas diferentes, o tratamento no sentido de cuidado vai ser diferente, tá? Se você tem mais de um filho e você fala assim: eu trato meus filhos todos iguais, está cometendo um grande erro, porque eles são pessoas diferentes. E a maneira falei da receita aqui antes, a receita é a mesma, mas a maneira que ela deve ser aplicada, ela tem que ser diferente, porque a gente fala de pessoas diferentes, entendeu? Mas a parcialidade que ele está falando é isso, e a gente vê muito isso. Fulano estava junto, fez a mesma coisa. Aí vou dar um exemplo aqui de ministério, que é o que acontece nas igrejas.
Aí um está cantando no ministério de louvor e o outro não está tocando, porque um canta melhor, porque um é mais amigo, porque um... Temos que ser imparciais, principalmente com atitudes erradas. Principalmente, tá? A igreja, ela é imparcial. Conclusão. Finalizo esse estudo mencionando um alerta do presbítero Pedro, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E o interessante ali, que quando está falando de juízo e começar por nós, não está isentando a gente que supostamente estamos dentro da casa de Deus, tá? Quando fala casa de Deus, está falando a igreja como corpo. Se começa por nós, se nós estamos sujeitos também ao julgamento, imagina quem não está nem aí. O conhecimento sempre é importante, mas a prática, o conteúdo prático, as coisinhas pequenininhas que acontecem dentro da igreja e que provocam coisas grandes, tá? É que tem que ser falada, tem que ser colocada. Tem que ser colocada. Por quê? Se eu tenho um perfil meio complicado e eu chego e começo a cumprimentar algumas pessoas e as pessoas não falam comigo, daqui a pouco eu também não estou cumprimentando, aí o que é fofoqueiro vai fazer fofoca, tá? Pô, é mó briga na igreja, é não sei o quê, aí daqui a pouco está lá no mundo. Então essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. E como que essas coisas vão ser tiradas? A gente falando sobre essas coisas, a gente compreendendo o irmão, a gente sabendo quais são as limitações dos irmãos, qual é o perfil do irmão, o que o irmão tem como personalidade. Agora, quando se fala de caráter, aí tem que ser de uma forma única. Por quê? Porque não é mais o caráter do pastor Gessé, tá? É o caráter de quem que tem que estar no pastor Gessé? É o caráter de Cristo. Completamente não, ele foi inserido e está moldando o pastor Gessé. Então, quando se fala de caráter, é isso. Agora, personalidade, temperamento, o pastor Gessé tem o dele. O pastor Gessé é um cara emotivo, a gente percebe que ele se empolga com algumas coisas na emoção, mas é o jeito dele. Aí, mais o Júnior, nós já somos mais frio, mais... Aí, o pastor Márcio já tem a característica dele. Aí o outro já tem, então, e isso é o quê? Isso é ruim? Claro que não, isso é muito importante para o corpo. É muito importante, porque o jeito que o pastor Gessé age, que o pastor Márcio age, daquele jeito assim, animado, empolgante. Esses dias a Duda e a Renata estavam falando em casa o seguinte: rapaz, toda vez que o pastor Márcio começa a cantar e tocar, ela dá uma vontade de dançar com ele, é um negócio diferente. Aí, você imagina se eu tentar fazer o que ele faz aqui para empolgar as pessoas, vai ser um desastre. A gente tem que compreender essas coisas, e essas coisas é importante e traz crescimento para o corpo, e elas precisam ser faladas, tá? Elas precisam ser faladas. Irmãos, eu creio que estamos vivendo os últimos dias. Os sinais da vinda de Jesus afunilam-se cada vez mais, e a palavra do Senhor Jesus para nós é: sede pacificadores, pois só assim seremos chamados herdeiros, filhos e herdeiros de Deus. Que Deus nos ajude nessa empreitada, pois tenho certeza que o nosso Pai nos espera de braços abertos, dizendo: vinde benditos, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Eu acho que tem sido muito importante, irmãos, essas aulas nossas, sabia?
Tem sido muito bom. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma manhã. Estamos aqui em Tua presença, falando, trocando uma ideia, Pai, sobre a Tua palavra, aprendendo um com os outros. Peço, Senhor, que continue a nos ensinar, Deus, porque nós precisamos do conhecimento, como foi lido aqui pela Hilda. Se não conhecermos, Pai, como invocaremos o Teu nome? Se não conhecendo, Pai, como vamos falar para as pessoas de quem o Senhor é realmente? Então eu peço, Senhor, que